à vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É com prazer imenso que a gente retorna então a nossa conversa aqui. Antes de mais nada, como sempre, eu peço para vocês curtirem, compartilharem, enviar para os seus amigos nossos vídeos, para a gente poder aumentar o alcance desse conteúdo, no intuito de melhorar aí o YouTube, mandar para mais pessoas, né? Apresentar para mais pessoas o conteúdo deste canal, nos ajudando aí no processo de evangelização. Então, peço um pouco da sua paciência para curtir, para compartilhar, para mandar para os seus amigos. Bem, o que a gente vai conversar hoje, né, é sobre as previsões de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Como a gente sabe, tem algumas, a gente já conversou um pouco sobre as aparições marianas e é um dos nossos intuitos aqui neste canal da gente comentar sobre as aparições. Então, a princípio, eu quero nós queremos nos colocar neste contexto histórico da aparição de Nossa Senhora. A princípio, eu quero dizer o seguinte: muitos teólogos acreditam que as 3 aparições francesas maiores, mais a aparição de Nossa Senhora de Fátima, elas estão interligadas. É interessante que Nossa Senhora entra num conceito histórico prevendo muitas vezes aquilo que vai acontecer. Uma coisa muito interessante, né, que se você pegar aí, né, na época, aí, no século XIX, né, os principais pensadores intelectuais da época, vocês vão ver que eles não acertaram, nenhum deles, as previsões do porvir, as previsões daquilo que viria no futuro. Entretanto, os analfabetos de Fátima, né, não vou dizer Fátima porque é do século XX, mas os analfabetos dessas 3 aparições, La Salette, Nossa Senhora das Graças, né, a Medalha Milagrosa, e Nossa Senhora de Lourdes, acertam então em muito aí as suas previsões sobre aquilo que iria acontecer. Então, Nossa Senhora entra no contexto das aparições, avisando muitas vezes aquilo que iria acontecer. E é interessante que nessas 3 aparições, né, que se seguiram, então nós tivemos a Medalha Milagrosa, que nós vamos começar a falar hoje, a gente vai falar provavelmente na semana que vem mais uma aula, e mais à frente eu quero fazer uma outra aula, mas isso mais à frente. Nossa Senhora de Lourdes, então, e posteriormente Nossa Senhora de La Salette. E a gente vai perceber que essas 3 vieram para falar sobre os malefícios que já começaram, né, ali a se espalhar pelo mundo através da Revolução Francesa, né, e que se sucederiam ali, então, posteriormente outras revoluções. Então, isso é muito interligado, né? A sociedade como nós conhecemos hoje, ela é construída, né, a partir da Revolução Francesa, né? Quando essa burguesia, então, toma o poder e começam essas ideias liberais serem dissipadas. É muito interessante porque cresce na França, né, no tempo da Revolução Francesa, fervilham aí as ideias iluministas. E neste aspecto você tem um grande sentimento antirreligioso, anticlerical e antimonarquista. Então a perseguição à igreja ela vai acontecer de um modo bastante importante. Uma coisa muito interessante quando se viaja à França, né, e se conhece lá, tem muitas, como a gente sabe, tem muitas igrejas, mas as igrejas na França são pertencentes ao Estado. Né? Notre Dame pertence ao Estado. Né? O presidente Emmanuel Macron, por exemplo, sobre o incêndio que houve em Notre Dame, ele estava falando em fazer uma capela ecumênica, né? Para a gente poder perceber como esse ecumenismo, essas ideias de várias religiões já vai tomando, né? Já tomou há muito tempo, na verdade, a Europa, diferentemente do que acontece em Roma, por exemplo. Né, as igrejas mais importantes de Roma, né, por exemplo, as 4 basílicas, mesmo fora do Vaticano, são consideradas território da igreja. E daí muito a importância do Papa ser também um líder político. Né? O Papa é um monarca. E isso é interessante no sentido de que são territórios da igreja, a igreja vai determinar o que vai acontecer ali. Né? Que jamais
por exemplo, permitiria uma catedral tão importante como Notre Dame ser transformada numa catedral, numa capela, né, digamos assim, num edifício, né, ecumênico, né, tirando essa sacralidade para nós católicos. Então, isso é algo bastante interessante, né? Então, a gente tem a França fervilhando pelo ideal iluminista e cheio desse pensamento anti-igreja. Uma frase, não se sabe bem quem é o autor, mas ela ilustra muito bem o contexto de anticlericalismo, né, e antimonarquia que existia na época da Revolução Francesa. Então a frase é: o homem só será verdadeiramente livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. E aí a gente vê como, né, através dessa frase, como a igreja, então, aí nesse período, perseguida. Nesse tempo da Revolução Francesa, para a gente entender um pouco melhor, nasce, por exemplo, essa questão de esquerda e direita, né? O rei Luís XVI resolve, então, aumentar os impostos, né? Lá você tinha o clero, né, a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo. O rei não cobrava impostos da nobreza, né, nem do clero, mas cobrava os impostos de maneira muito mais incidente aí sobre o terceiro estado, que a gente chama de terceiro estado, que é o povo. O povo, então, burguesia, enfim, se revolta contra isso. E aí convoca, né, uma reunião, uma Assembleia Nacional. Essa reunião ela vai se dar numa quadra de tênis. E aí você tem os jacobinos e os girondinos. Os girondinos eram menos radicais, não eram antimonarquistas necessariamente, mas tinham umas ideias referentes à Constituição e etc, etc. Eles vão ficar à direita da quadra de tênis, né, a chamada Jeu de Paume, na França. Os jacobinos, que são mais revolucionários, né, são anticlericalistas, são mais pró-república, etc., vão ficar à esquerda dessa mesma quadra. Né? E aí, daí onde vai nascer essa ideia, né, a gênese ali, né, o começo, o embrião daquilo que a gente conhece hoje por esquerda e direita, que vai se associar depois com a questão da Revolução Russa, mas é uma outra coisa. E aí, essa é mais ou menos a estrutura que a gente tem nesse período, então, da Revolução Francesa. Luís XVI era o rei na época, você tem uma burguesia em constante ascensão e ganhando bastante dinheiro, uma nobreza que à época não ajudava, no sentido de não pagava impostos, e enfim, e tinha aquela vida como a gente conhece, né, na corte. O povo revoltado com isso começa então a fazer essa revolução. Acontece então, o povo vai às ruas, a queda da Bastilha, como a gente sabe, aquela prisão que achavam que a Bastilha servia como representava então o poder do rei, e achavam que indo à Bastilha eles iriam fazer a Bastilha numa prisão, né? Acreditava-se que existiam armas ali que seriam utilizadas até por eles, mas essas chegaram lá, não tinha tanta arma assim, tinham apenas 7 presos que foram libertos. E aí o rei pegaram então, né, Luís XVI, a sua mulher, e o decapitaram, né, depois de uma tentativa de fuga. Então esse é mais ou menos o contexto, né, dessa revolução. E aí depois você tem, né, a ascensão ao poder de um soldado importante à época, que era Napoleão Bonaparte. Napoleão, então, vai abdicar do poder, como a gente sabe, depois da Batalha de Waterloo, que ele vai ter muitos problemas aí nessa batalha. Ele, em 1815, né, tem a Batalha de Waterloo, e ele abdica, então, do trono. Você tem um retorno, então, da monarquia, e o Carlos X, então, entra no poder, voltando, então, à monarquia. O período de Napoleão foi um período de grande crescimento aí da França. A França se torna verdadeiramente um império. Napoleão é uma figura bastante controversa em muitos aspectos, mas era um grande estrategista. E a França conheceu aí um grande, na verdade, crescimento territorial e de poder mundo afora, né? E então Carlos X, né, sobe então ao poder, como a gente sabe. Uma coisa muito interessante, né, na aparição de Nossa Senhora em La Salette, uma das coisas que é uma aparição que será posterior
né, a esse período aí da Revolução, da aparição da Medalha Milagrosa, da aparição de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora vai dizer: a França jogou uma corrupção no universo, a fé vai morrer na França. E pela profecia, né, dos meninos lá de La Salette, ele diz que 3/4% da França vai perder a fé. Né? Então você teria aí uma porcentagem, né, muito pequena de pessoas que verdadeiramente seguem a fé. E se nós formos ver, né, analisar a quantidade de pessoas na França hoje que seguem verdadeiramente a fé é muito pequena. Né? A quantidade de igrejas que hoje são nada além de museus é muito grande. Eu visitei recentemente, por exemplo, a Sainte-Chapelle, que tem um dos vitrais franceses mais... o conjunto de vitrais franceses mais importantes, maior, né, da Europa, né, vitrais ainda do período medieval. Aquilo é um museu. Não há um santíssimo, não há devoção, não há absolutamente nada. Você simplesmente paga, entra, contempla os vitrais, né, que são lindos, diga-se de passagem, e vai embora. E uma parte ali é utilizada pelo próprio governo, né, num órgão de Estado. Então você vê muito isso na prática ali na França, em várias situações em que igreja se torna museu, se torna órgãos públicos, representando mesmo como o povo francês, assim como foi profetizado em La Salette, foi perdendo a fé. E essas ideias aí foram muito propagadas mundo afora, através da França. E junto com isso foram muito sentimento antirreligioso contra a Igreja Católica. Eu lembro que uma vez eu dava formação, falava um pouco sobre história aí nessa formação, e aí uma menina depois reclamou, dizia que aquilo que eu estava ensinando ali era diferente daquilo que estava sendo dito na escola. Sim, é verdade, ela não mentia, não. É porque eu uso referências diferentes, né? Porque muitas vezes é ensinado na escola que a Revolução Francesa foi um grande ganho, foi uma grande vitória, coloca a Revolução Francesa como algo maravilhoso. Mas ninguém fala que, por exemplo, a Revolução Francesa foi responsável por matar muito mais pessoas do que a Inquisição Espanhola. As pessoas falam, né, Inquisição também, de modo geral, que a Igreja Católica matou isso, aquilo. A Revolução Francesa, em pouco tempo, mata muito mais gente do que 3 séculos, então, de Inquisição. Então, é muita gente que morreu. Né? O sangue, nesses períodos revolucionários aí, né, entre sai de monarquia, Primeira República, Segunda República, é muita gente que é morta. Se a gente for ver nos livros as referências que eles vão fazendo, é que o sangue se esvaiu mesmo por toda principalmente pela França, mas por toda Paris. Né? E aí Carlos X entra, então, no poder, mas nesse contexto, né, a Revolução Francesa já tinha acabado, mas se sucediam, então, aí no século XIX, essas revoluções, né, esse período de tanta instabilidade na França, que entra monarquia, entra república, sai república. E aí, em 1830, né, Nossa Senhora, em 18 de julho, vai aparecer para uma freira, né, na Rue de Bac, né, uma religiosa chamada Catarina de Labouré, que posteriormente vai se transformar em Santa Catarina de Labouré. O seu corpo está até hoje no local da aparição, onde era lá o convento, na Rue de Bac, em Paris. E essa menina, né, vai ter essa revelação de Nossa Senhora. Né, a gente, na próxima conversa nossa aqui, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre como isso se deu. A princípio, eu quero apenas falar sobre esse contexto histórico. Né? E aí, como a gente sabe, em 18 de julho ela aparece. E você tinha um tempo ali, né, o rei estava no poder e etc. Não tinha nada que indicasse tanto assim que algo iria acontecer dali para frente. Entretanto, o rei é obrigado a abdicar do trono, né? Entra depois um sucessor, né, que é o Duque de Orleans, né, mas ele também vai abdicar e vai fugir. Né? Esse contexto aí da abdicação do Carlos X vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de julho, então pensem bem, né? Nossa Senhora aparece no dia 18, na sua primeira aparição, e já a partir do dia 27, né, acontece esse processo de abdicação e essa revolução de 1830.
Então, Nossa Senhora avisa sobre isso, como a gente vai ler na passagem à frente, e aí a partir disso você tem a proclamação da Segunda República Francesa. Então é mais ou menos esse o contexto, né? Que esse ódio, né, cresce muito a Igreja Católica, esse ódio à religião, esse ódio, né, esse anticlericalismo, né, e um sentimento também de antimonarquia. E a Igreja aí vai ser apresentada como uma grande malvada, né, como uma... já tinha, né, esse trabalho de depreciação da Igreja Católica, ele é muito antigo. Entretanto, ele vai aumentar muito na Revolução Francesa. Eu vi recentemente um vídeo, né, do professor Olavo de Carvalho, muito interessante. Ele falava que, citava a autora, eu não me lembro agora de cabeça, mas que falava que a campanha de defamação contra a Igreja Católica é a maior e a mais bem-sucedida. Né? Ela é presente até os dias de hoje. Né? E antes da Revolução Francesa já tinha um processo de defamação muito grande da Igreja Católica. Como que você vence isso? Tem jeito, né? Você pode fazer um trabalho, como a gente faz aqui, né, de tentar entender melhor o que aconteceu, mas não tem jeito. Ninguém fala pra gente, ninguém alerta, pelo menos, a quantidade de mortes que aconteceu na Revolução Francesa, que para a instauração desse mundo melhor, né, que eles prometiam aí com essa burguesia no poder, para a instauração desse mundo tão bom e tão maravilhoso, precisaria morrer tanta gente. Mas todo mundo fala que a Inquisição espanhola matou, e que a Inquisição matou muitas pessoas. Mas, na verdade, proporcionalmente, né, claro que não deveria ter morrido ninguém, mas proporcionalmente, a quantidade de pessoas que a Revolução Francesa matou em pouquíssimo tempo é muito maior. Né? Em Belo Horizonte tem, né, um museu o Museu da Inquisição, né? Até contendo ali mesmo em Belo Horizonte até instrumentos que foram utilizados para a Inquisição. Agora me fala, como esse museu foi parar em Belo Horizonte? Né? Então isso para dizer, para mostrar, né, como essa campanha difamatória contra a Igreja Católica ela é imensa, né? O trabalho contra a igreja é muito grande, né? A gente sabe que a igreja tem, por exemplo, muitas pessoas contra a igreja infiltrados, até mesmo padres presentes no Vaticano, né? Em outros lugares mais. A própria aparição de Nossa Senhora em La Salette fala que, num determinado tempo, o anticristo se sentaria no Vaticano. E como a gente sabe, né? Aí como a gente vai fazer essa interpretação, isso é algo muito relativo, mas a gente sabe que dentro da igreja a gente tem uma quantidade muito grande de gente infiltrada, tal qual teve, por exemplo, no Concílio Vaticano II. Uma quantidade muito grande de pessoas infiltradas ali, com o objetivo de mudar o rumo, né, daquilo que era a vontade de Deus para a Santa Igreja, mas Deus sempre prevalece e sempre prevalecerá. São mais de 2000 anos de igreja, né, e a igreja há de prevalecer apesar de tantas dificuldades e apesar de tantas crises. Então, Nossa Senhora aparece, então, em 18 de julho, a Catarina de La Bourrée. Né? E na aparição, né, eu comentar apenas uma parte, uma voz, né, Nossa Senhora apareceu para ela, um anjo, né, antes convida a Santa Catarina para ir até a capela e lá Nossa Senhora aparece. E uma voz, então, né, diz, né, numa voz de profundo respeito, o anjo, era uma criança que aparecia, sussurrou numa voz muito grave: a Santíssima Virgem deseja falar contigo. E a aparição anunciou com tristeza. Aí eu vou ler só um trecho. Haverá muita perseguição. Vejam o que nós falamos aqui até agora sobre a Igreja Católica, sobre a perseguição. Após isso, essa perseguição à igreja vai crescer, aumentar ainda mais. Muito desse sentimento anticlerical que existe hoje em dia contra a Igreja Católica, ela vem então desse período. Né? Essa própria ideia não, a sua religião aí, a minha aqui, né? Algo que foi muito difundido pelo mundo através da Revolução Americana, em que o Estado está acima de todo mundo e cada um que cultive a sua religiãozinha do jeito que quiser. E aí você vê muitos católicos que vêm e falam: não, o Estado é laico, não sabem, né, na verdade, o contexto em que isso se dá. Então, haverá muita perseguição.
Ela diz pouco tempo antes da Revolução de 1830. Pouco tempo antes de Carlos X, né, ser obrigado a abdicar. A cruz será tratada com desprezo. Né? Olha o sentimento aí contra a própria igreja, contra a igreja católica, a igreja de Cristo. Ela será lançada ao chão e o sangue correrá. É interessante esse termo que ela usa, o sangue correrá, porque às vezes em livros de história você vê, às vezes, essa descrição. Né? O livro que eu usei de referência usava esse que o sangue escorria por Paris. Paris foi lotada de sangue por todos os lados. A quantidade de gente que morreu foi muito grande. Eu tive a oportunidade de visitar recentemente o Les Catacombes, as Catatumbas da França, que é uma cidade inferior na França. Quem quiser ver, no meu Instagram tem as fotos, tem 2 destaques lá, França, e aí eu coloco lá, retirei fotos e coloquei lá as fotos, muito interessante, a quantidade de pessoas, de ossos, né, o maior ossuário do mundo, e aí você vai passeando e vários ossos espalhados então pela cidade, por aquela cidade subterrânea, né, mortos que eram advindos de outras, obviamente, não só disso, mas os cemitérios em Paris durante um tempo eles estavam lotados, e eles juntavam os ossos ali, mas também advindos da Revolução Francesa e outras revoluções que sucederam, que mataram muita gente e não tinham onde largar os corpos. O sangue escorreu. Até hoje você percebe ali, né, esses sinais da morte, os sinais de morte que foram deixados por essas revoluções, que são aclamadas como algo maravilhoso nas nossas escolas. E o sangue correrá, e realmente, né, o mundo todo cairá numa perturbação devido a toda sorte de problemas. E é interessante que essa Revolução de 1830, ela se repercute, então, em outros países na época. Né? Você tem um processo de independência de alguns países, né? Aí Bélgica, Rússia, Polônia, territórios na Itália e na Alemanha que foram diretamente influenciados pela Revolução de 1830. Então, a gente vai trabalhar, se Deus quiser, no próximo vídeo, a aparição em si, trazendo então uma visão aí do contexto, da aparição, de como aconteceu. Vou contar para vocês mais ou menos como se deu. Eu indico a vocês esse livro. Eu conheci apenas através do pessoal da Biblioteca Católica, Aparições de Nossa Senhora, João Carroll Cruz. Ele traz aí, são várias aparições de Nossa Senhora, um resumo pequeno, né, mas bastante interessante, trazendo a mensagem, aquilo que é mais importante em relação às aparições. Então, vejam, quem tiver interesse, né, o pessoal da Biblioteca Católica que traz esse vídeo. E essa foi, né, foram as revoluções que sucederam na França nesse período. Por onde você andar pela França, você vai ver liberdade, igualdade e fraternidade. Olhando isso, tudo é muito bonito, né? Na verdade, são valores cristãos, mas são valores cristãos que enlouqueceram. Essa é a grande verdade. Então você tem a liberdade, que coisa mais maravilhosa é a liberdade. Só que você tem, nesse processo aí que vai se suceder, mundo afora, um total desligamento daquilo que a gente tem hoje como princípios, como valores da religião. E aí a gente tem a fundação da que a gente chama de a religião do homem. Muitos desses teóricos na época, né, muito aclamados, muito falados nas escolas, né, Robespierre, enfim, Rousseau, não eram ateus em sua maioria, mas eram deístas. Né? Deus era como um relojoeiro, né? Ele fez o mundo, mas o mundo é para o homem. Então o homem que é o centro, o homem é a medida de todas as coisas, o homem é o mais importante, o homem. E aí você tem, surgindo então nesse contexto, uma ética vai aparecendo, vai começando a ser plasmada, até chegar então nesses dias de hoje, uma ética, uma moral desligada, amputada de Deus. E aí cada vez mais o homem vai se tornando, entre aspas, independente de Deus. A oportunidade de transcendência, de elevação, de contato espiritual,
de contato do homem com Deus, aquilo que realmente eleva a nossa alma, eleva o nosso espírito até Deus, isso vai sendo cortado. E hoje a gente tem o ápice dessa parafernália, desculpa a expressão, mas dessa putaria, o ápice disso com a teologia da libertação. Não é? Em que você tem uma visão cosmológica de mundo totalmente amputada da relação com Deus. E o que é muito grave de eu ter uma moral, eu ter os meus princípios éticos amputados de Deus? Ora, os 10 mandamentos eram princípios há milhares de anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, milhares de anos atrás. Os 10 mandamentos continuam norteando também a minha vida, a vida de um católico verdadeiro. São princípios que passaram milhares de anos e eles não mudaram. Entretanto, essa ética, essa moral do homem, nessa religião do homem, nessa religião civil em que nós temos hoje em dia, que corre por aí, que é a crença das pessoas, né? Nós temos, então, valores que são totalmente fluidos. Ora, hoje o aborto é proibido. Amanhã ele é descriminalizado. Depois de amanhã, ele é permitido. Até nós chegarmos um dia que o aborto vai ser quase que obrigatório. Vê como os valores não são perenes. Os 10 mandamentos foi dado a Deus por Moisés. Nós assim o cremos. Há milhares de anos atrás, eles continuam valendo até hoje. Ponto. Você tem a possibilidade de formação de uma sociedade realmente com uma base forte, a parábola daquele homem que constrói a casa sobre a rocha. Diferentemente desses valores aleatórios, estatais, éticos, morais, amputados de Deus, separados da relação com Deus, separados de uma relação espiritual, separados de toda a capacidade de transcendência, elevação espiritual e metafísica. Então eu afasto Deus, eu me nutro para conseguir manter a minha sociedade, né, a minha república francesa, ou minha república brasileira. O Brasil, na época do fim da monarquia, também teve uma importância, sofreu uma influência muito grande do pensamento iluminista, né, quando Dom Pedro II deixa, então, o poder, obrigado a fugir para a França. Então você tem esses valores cristãos amputados. Então, liberdade, igualdade e fraternidade, sendo assim, é tudo muito lindo, né? Mas essa liberdade é a mesma que hoje estimula, por exemplo, né, que faz nascer a ideologia de gênero. É uma liberdade. Então, se hoje eu sou homem, amanhã eu quero ser mulher. Essa igualdade, que ao invés de estimular no meu coração de cristão o desejo de fazer o bem a quem está do meu lado, como o nosso Senhor Jesus Cristo manda, que é fazer bem ao próximo, estimula no meu coração, na verdade, a luta de classes. É o nós contra eles. Né? E todo esse sentimento, essa coisa, principalmente não, mas difundida pelo mundo aí através da esquerda, tudo isso que é difundido, que é dito por essa esquerda mundo afora e também aqui no Brasil, vai fazendo mal. E ao invés de nós amarmos o pobre e ajudar o pobre, a gente estimula a inveja, o ódio, os maus sentimentos. Então veja a igualdade ontológica que existe em cada um de nós, a liberdade que o Estado, né, deveria proporcionar, que é uma liberdade referente, uma liberdade no sentido de leis, de igualdade perante a lei. Agora é uma liberdade em que seremos todos iguais, mas iguais como? Financeiramente falando, então a gente vai nivelar todos, e aí estimula o que? A briga, a confusão, a inveja, a luta de classes. É muito triste ver transformada o amor evangélico aos pobres, que todo cristão deve ter, em luta de classe. Então, o estudante hoje muito influenciado, as pessoas hoje muito influenciadas por esse tipo de pensamento, ele, então, achando que está fazendo, na verdade, um grande bem, estimulando a verdadeira liberdade, que é uma liberdade em Deus, ele estimula esse tipo de confusão política. Né? Ao invés de nós interpretarmos, então, essa liberdade
essa liberdade em Deus, essa liberdade em Cristo, de não sermos escravos do pecado. Mas agora não existe mais pecado nessa nova visão de mundo, né? Existe crime e existe aquilo que não é crime. E isso muitas vezes, esse sentimento muitas vezes entra tanto, esse pensamento muitas vezes entra tanto no coração, na cabeça das pessoas, que você diz para uma pessoa assim, vai se confessar. A pessoa diz, mas confessar o quê? Eu não matei, eu não roubei. Então, é só matar e roubar que é pecado? Não. Na verdade, a pessoa está confundindo. O conceito de pecado da pessoa, na verdade, é o conceito de crime. E as pessoas hoje não temem o inferno, elas temem ir para a prisão. Então veja como há uma grande confusão. Nós perdemos essa capacidade de transcender, essa capacidade de subir a Deus, essa capacidade de tocar o divino, essa capacidade de tocar o espiritual, essa capacidade de ter um homem que vive a vida na terra, mas que quer elevar-se ao céu. Como no livro Jardim das Aflições, o professor lá fala uma coisa muito interessante. Nós fechamos as portas do céu e as portas do inferno. E aí queremos saber só desta terra. Não existe outra vida, não existe outro tempo, não existe outro mundo. A única coisa que nos interessa é esse mundo. E aqui vale tudo. Perceba um contexto de mundaneidade em que nós vivemos. Percebam como esse contexto aqui, né, se difunde o mundo afora e como isso faz mal. E esses pensamentos fazem mal para as nossas crianças. Pensamento este que é o pensamento em voga no âmbito das nossas escolas. E é isso que é estimulado para os nossos alunos, porque é isso que foi estimulado para mim, foi ensinado para mim. Que a Revolução Francesa foi uma coisa boa, né, mas que a Inquisição Espanhola foi uma grande carnificina. O senso de proporções e o senso de verdade foi totalmente abandonado, né, com a ideia de construir uma narrativa de um homem que quer o mundo cada vez mais para si e que não quer saber de Deus. Este é o contexto. Então é por isso que Nossa Senhora aparece. Porque ela sabia, porque obviamente Deus sabia como estes pensamentos na época iriam moldar o futuro da nossa sociedade, ia moldar a nossa sociedade, aquilo que iria vir, e como isso iria fazer um grande mal. Então ela avisa ao homem, para que nós crentes, aqueles que acreditam e esperam a vinda de nosso Senhor, encontremos pela graça de Deus através do Evangelho, através da igreja, e também através de um modo menor, mas também através da graça da aparição, compreender que muitas coisas ruins aconteceriam, mas que apesar disso Deus estaria conosco. Vejam que nós vivemos em um mundo desfavorável, no sentido da nossa fé. Aqui no Brasil ainda não, mas quantos católicos não são assassinados no mundo afora? Como a cruz de Cristo é rejeitada, como disse Nossa Senhora, como a cruz é jogada ao chão e como ainda continua muito sangue escorrendo mundo afora. Por esse ninho de maldade, né, que tem o seu estopim aí através da Revolução Francesa e nas revoluções que se sucederam. Então é este o contexto que eu queria desenhar. E essas foram então as previsões que Nossa Senhora faz para aquilo que viria a acontecer. Né, para aquilo que iria moldar, então, a nossa sociedade. Mais à frente, com a graça de Deus, a gente vai continuar, então, esse estudo dessas 4 aparições. Lembrando que Nossa Senhora é muito interessante, nessas 4 aparições, essas 3 francesas e nessa portuguesa, né, que vai culminar aí lá no período da Primeira Guerra, em todas elas, ela será a Imaculada Conceição. A ejaculatória que ela dá, que ela ensina, a Catarina de Labourré, é ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. E também em La Salette, e também em Lourdes, e também ela vai aparecer como Imaculada Conceição, e em Fátima ela será o Imaculado Coração de Maria. Então você percebe essas 3 aparições falando sobre o contexto dessas revoluções que aconteceram na França, e no fim Nossa Senhora aí em Fátima, né, que foi um grande estrondo de aparição, no sentido de que foi a mais... talvez tenha sido a aparição, digamos, mais importante, aquela que teve mais sinais e foi a mais polêmica, digamos assim, e com muitas coisas grandiosas que aconteceram.
Nossa Senhora vai avisar sobre os males espalhados pela Rússia. Então, você tem a Revolução Francesa trabalhando, então, aquilo que viria a ser essa ideia de esquerda e direita. E depois, com a Revolução Russa, os males que a Rússia propaga pelo mundo através da sua revolução. E aí a gente tem depois esses males espalhados pela China, espalhados por toda a América Latina, esse pensamento ainda muito importante na Europa, obviamente, e aqui no Brasil. Com todas as defesas aí contra aquilo que é de Cristo nessa esquerda brasileira. Este é o contexto. Esse é o aviso de Nossa Senhora. Então vamos trabalhar e vamos principalmente rezar para tentar conter estes males espalhados pela Rússia, que já se espalharam, mas que a gente tem que tentar lutar e fazer melhor, né, esse mundo um pouco melhor, combatendo, como estamos tentando fazer nesse canal, combatendo todos estes valores cristãos loucos, que na verdade se tornaram em arma do demônio contra o homem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e até breve.